Aula de hoje, Romanos 9, 19 a 24. Vou pegar aqui para a gente começar a leitura. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 9. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, privilégio que o Senhor nos dá da gente estudar a sua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus, na compreensão dela, para que nós não duvidemos daquilo que o Senhor fala, para que nós não questionemos o Senhor, mas que a gente possa acolher, Deus, a Tua palavra assim como ela é. Os livros dos enganos, dos erros, nos dá um coração aberto para receber a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Aline. Eduardo Mangueira está pedindo para participar. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Isso aí. Qualquer coisa coloca aí que eu vou te respondendo, tá? Ok, então, na aula passada foi aquela bafafá mais polêmica, né? Sobre esses assuntos. Porque quando a gente chega no texto de Romanos 9, é o que eu falei, lembra? Aqui tem uma grande polêmica, uma grande divergência entre dois principais grupos. E eu não estou nem jogando para um lado nem para o outro o nome deles. Eu estou mais querendo olhar para o texto bíblico e ver como é que a gente pode de fato interpretar isso daqui. É claro que qualquer interpretação que eu fizer vai mostrar que eu estou indo mais para um lado do que para o outro. Compreende o que eu estou falando? Só que a nossa intenção aqui não é ficar entrando nesses dois polos, é a gente olhar para o texto e tentar ver o que o texto de fato está falando. Ok? Beleza? Com qualquer dúvida você me para, qualquer discordância você levanta o braço e coloca também a sua opinião. Tá bom? Então, a gente acabou de ler o texto, Romanos 9, 19 a 24. E Paulo agora, ele começa a levantar questões, percebe? Na aula passada, ele levantou uma questão, não foi? Qual era a questão? Versículo 14. Fala aí. Deus é injusto? Por que ele levantou essa questão? Porque ele acabou de falar uma coisa muito forte, certo? Ele tinha acabado de falar ali no versículo 11 uma coisa muito forte, uma verdade muito contundente. Qual é essa verdade? Vai dizer que os gêmeos não eram nascidos. Quais os gêmeos? Jacó e Esaú, certo? Eles não eram nascidos, eles não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ou seja, Paulo disse que aquele que chama é o fator que prevalece, é o fator definitivo para que a salvação aconteça, correto? E aí ele vem e afirma isso, e aí ele já se antecipa. Uma pergunta que alguém pode fazer, versículo 14. A que nós vamos concluir afinal? Há injustiça da parte de Deus? Qual é a nova conclusão dele? De modo nenhum, não é isso? Por que ele diz, versículo 15, Deus vai ter misericórdia de quem tiver e vai se compadecer de quem quiser, não é isso? Versículo 16, não depende de quem quer ou de quem corre. Isso aqui é desejo humano, esforço humano, correto? Mas de usar Deus a sua misericórdia. Então Paulo está colocando o fator decisivo para a salvação, o fato de Deus usar de misericórdia. Por quê? Porque Ele quer, certo? A gente viu a ideia da vontade de Deus,
Não é isso? Versículo 18. Ele tem misericórdia de quem? Quer. Esse quer, esse querer aí é vontade de Deus. Concorda comigo? Então o fato de Deus ter misericórdia não está atrelado ao homem, está atrelado à sua vontade. É o que ele vai dizer. Ele quer. Querer, desejo, vontade. E aí ele continua levantando questionamentos. Já que ele fez uma afirmação tão contundente, outras objeções estão sendo levantadas. Paulo faz muito isso na carta aos Romanos, lembra? Ele se antecipa como se alguém fosse já perguntar para ele, porque ele já vivenciou isso. Ele pregava nas sinagogas, ele pregava em vários lugares, e as pessoas levantavam questionamentos. E as pessoas queriam muitas vezes bater nele, porque ele afirmava coisas muito fortes acerca de Deus. Não é isso? E ele começa afirmando, ou melhor, levantando a objeção: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Né? E aí ele faz uma objeção sobre essa questão da culpa. Tem outra versão aí? Quem está com a NVI aí? Lê aí. Vai, lê aí, versículo 19. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Certo? Então vamos lá. Aqui tem duas coisas, né? Aqui ele fala sobre a culpa, certo? E aqui ele fala sobre vontade, correto? Essa versão ficou mais fácil de entender. Então, o cara pensa o seguinte: se o fator decisivo para a salvação é o fato de Deus querer, né, usar a sua misericórdia, por que Deus ainda está culpando a gente? Certo? Ele vai dizer assim: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, se a sua vontade ela não é irresistível, como é que Deus pode nos culpar ainda assim? Entendeu o elo do negócio que Paulo está fazendo? Certo? Agora vamos pensar comigo aqui. Para que Paulo levantaria uma questão, um questionamento, que ele não tivesse afirmado? Já parou para pensar nisso? Porque nesse debate que a gente fica ali entre dois polos, às vezes a gente para de olhar para o texto, certo? A gente vai pelo achismo, pela torcida mesmo, aquilo que eu estava falando aqui. Não, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assim, porque eu quero, porque eu... Não, gente, o que o texto está dizendo? Vamos olhar para o texto. Ele está levantando objeções a coisas que ele afirmou, certo? Como se fossem pessoas externas levantando essas objeções. Para que ele levantaria uma questão que ele não houvesse afirmado? Ou uma objeção contra algo que ele nunca tivesse afirmado? O que eu quero dizer? Tem pessoas que falam assim: ah, não, porque a vontade de Deus ela é resistível. É mesmo? Aí ele vai pegar o óculos da vontade irresistível de Deus e vai colocar para ele entender Romanos 9. E aí, qual é o propósito então, se a Bíblia diria, na visão dele, que a vontade de Deus não é resistível, ou melhor, que ela é resistível, o que ele poderia então explicar para o surgimento dessa objeção? Entendeu o que eu estou falando? Não entendeu? Entendeu? Tem uma pergunta no texto. Essa pergunta se originou da onde? Exatamente. Ele está fazendo uma pergunta como se pessoas de fora estivessem ouvindo o que ele está falando. É como se ele fizesse assim, ó: a vontade de Deus é irresistível. Certo? Mesmo a vontade de Deus sendo irresistível, você é culpado pela sua condenação, caso você vá de fato ser condenado no inferno, entendeu? Beleza? E aí o questionador vai virar e vai falar o seguinte: se a vontade dele é irresistível, por que ele nos culpa? Essa pergunta só flui de uma afirmação, é isso que eu quero dizer. Se ele nunca tivesse afirmado que a vontade dele é irresistível, certo? Essa pergunta não faria nenhum sentido de estar no texto, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, assim, a gente tem que perceber por que as coisas estão ali. Por que a pergunta está no texto, por exemplo? Certo? Se ele nunca tivesse afirmado isso, não faria sentido nenhum.
uma pergunta dessa no meio desse texto. Entendeu? E aí a gente tem que aí começar a articular com esses vários pensamentos que tem, várias interpretações acerca de Romanos. Ok? Então, nada é por acaso, certo? A vontade de Deus ela é que salva cada pessoa. Então a salvação ela está atrelada a uma coisa. Qual é o fator preponderante? Não é isso? Vontade de quem? De Deus. Esse é o fator que prevalece. Não é o que está escrito no texto? Versículo 11. Não é isso? Esse fator aqui, ó, é o fator que prevalece, não é isso? Ou seja, o sinônimo para prevalecer aqui? Predominar, predominar. Ou no caso aí, poderia ser definitivo. Certo? Qual é o fator definitivo? É isso aqui, ó. Certo? Não está no homem, não é o que o homem vai fazer, não é o que o homem quer, não tem nada a ver com o esforço do homem. É isso aqui. Agora vamos voltar para o texto. Vamos lá. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí, qual é a resposta de Paulo? Vê aí. Oi? Versículo 20. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaba que o que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Pois é. Então ele vai dizer o seguinte: por que Deus ainda nos culpa? Não é isso? Versículo 19. Ou, na minha versão tá, de que se queixa ainda? O quê? Ou seja, de que Deus ainda está reclamando? Se ele que define a questão final, por que ele está reclamando ainda que a gente não atinge o padrão dele de justiça? Aí a NVI traduz, né? Por que ele ainda nos culpa? Por que o homem ainda é condenado se não vem do homem esse fator decisivo para a salvação? Por quê? Aí a gente fica esperando ali uma resposta de Paulo, né? Qual é a conclusão dessas pessoas? Olha, para pensar como é que são as coisas. Vamos lá. Se esse fator é o fator decisivo, qual é a conclusão de muitas pessoas? Deus é injusto, correto? Se você for ver, por exemplo, alguns debates acerca desse tema no YouTube, você vai ver justamente essa conclusão. Porque se Deus faz assim, ele é injusto. Entendeu? Porque se depende de Deus, é injusto. A gente já viu na aula passada, se não me engano, que Deus ele não salva por uma questão de justiça, certo? Ele não salva por causa desse fator aqui. Lembra disso? Porque se ele fosse usar de justiça, de um padrão igual para todo mundo, o que ele teria que fazer? Condenar todo mundo. Isso é Deus usando a justiça dele. Por quê? Porque todos pecaram, se viraram de costas para Deus e foram rebeldes à sua palavra, certo? Então ele não usa de justiça. Ele é justo. Então Deus, ele é justo, certo? Mas a salvação, ela não se aplica, a ênfase da salvação não está sobre a justiça de Deus. Ela está sobre o quê? A sua misericórdia, certo? A salvação, ela está debruçada principalmente sobre esse tributo aqui. É claro que nenhum dos dois é excludente, ele é justo, ele é misericordioso, todos estão atrelados de uma única sintonia. Mas o principal fator aqui de Deus aplicar a salvação não está atrelado à sua justiça, entendeu? Está atrelado à sua misericórdia, que ele aplica sobre quem ele quer. Por que Deus não aplica a sua vontade misericordiosa a todos os homens? Nós não sabemos. Correto? E porque eu não sei, ele se torna justo?
Mesma coisa que Paulo está dizendo aí, vamos lá. Tu, porém, me dirás de que se queixaria ainda, pois quem jamais existiu sua vontade. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, uma coisa interessante que aí o Stott me ajudou aqui é que Paulo aqui não está criticando nossos questionamentos, tá, gente? A gente perguntar assim, Senhor, por que o Senhor fez isso? Eu não entendi, sabe? Mas eu queria compreender. Uma dúvida sincera, ela não é questionada pela Escritura, certo? E aí o Stott pontua isso, que o que Paulo está criticando aqui são aquelas pessoas que querem tirar uma satisfação de Deus. Entendeu a ideia? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor faz isso? Não concordo com isso. Me explica. Porque se o Senhor não faz do jeito que eu penso, o Senhor é injusto. Vai. Tem um versículo em Eclesiastes que fala bem assim, que não foi dado ao ser humano a sabedoria de compreender todas as coisas que Deus faz Isso. debaixo do céu. Eu acho que é mais ou menos isso também. Exatamente. A gente não vai ter certas respostas da mente, porque não foi dada essa sabedoria pra gente. É isso. Então, assim, uma boa teologia, ela vai sempre entender que existem coisas que nós não sabemos. Não tem como a gente mapear a vontade de Deus e dizer é assim, é assim, é assim, é assim. Lembra daquele versículo? Eu não lembro agora o texto do Antigo Testamento, né? As coisas reveladas nos pertencem, correto? Mas as coisas ocultas, aquilo que é mistério, isso pertence a Deus. Nós não sabemos muitas coisas, mas existem coisas que foram reveladas e que a gente pode saber. Esse fator aqui é um fator que a gente pode saber. Por quê? Porque está revelado, está claro na Escritura para a gente. Certo? Agora, por que ele não tem misericórdia de todos? Você sabe especificamente isso? O texto vai dar uma cola para a gente, mas a gente não consegue esmiuçar muito isso, entendeu? Porque isso é uma coisa que está atrelada à vontade de Deus, que é soberana, a gente não entende. Não é isso que ele vai dizer aqui, ainda na carta aos Romanos, vai dizer o seguinte, pois quem conheceu a mente de Deus, não é isso? Alguém me ajuda aí nessa referência? Ó, versículo 33 do capítulo 11. Versículo 34, perdão. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Percebe? Paulo está lá praticamente já no desfecho ali, no final da sua argumentação, ele vai tratar da questão da mente do Senhor. Certo? Quem foi que aconselhou a Deus? Quem pode, versículo 33 aí, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, a gente só chega na sola do sapato de Deus, entendeu? Sempre. Porque é muito grande a sua sabedoria, é muito profundo o seu conhecimento. Então a gente tem que sempre ter essa humildade de entender que a gente não vai atingir. Mas naquilo que já é revelado, isso nos pertence, a gente pode trabalhar com isso. Ok? Algum questionamento até aqui? Tá tranquilo, Juliana? Entendeu tudo? Então tá. Beleza. Então ele não está questionando aqueles que dialogam com Deus de maneira sincera, mas seriam, no caso, aqueles rebeldes. Ele vai dizer que isso demonstra uma atitude de rebeldia contra Deus e uma recusa de dar a Deus o direito de ele ser Deus, entendeu? Então, quem Deus é? Aí você vai numa igreja tal, quem Deus é? Deus é o que eles acham que é, não é isso? Aí você vai para uma outra igreja, quem Deus é lá? Deus é diferente aqui. E aí a gente fica meio que puxando Deus para aquilo que a gente acha que Ele é, entendeu? Eu vou falando sobre Deus acerca de quem eu acho que Ele é. E como é que eu posso fazer parar esse momento? Como é que você, por exemplo, vai conseguir ter uma boa imagem de Deus? Como? Como é que você vai poder falar de maneira correta sobre Deus? Quem me diz? Não entendi. Falar sobre o quê? Como é que você vai poder falar sobre Deus de maneira correta? Através da Bíblia, da Escritura.
E aí, quando eu penso aqui, eu vou falar sobre Deus a partir da Escritura. Gente, é com muita submissão e humildade, entendeu? Porque em nome da Escritura, muitos teólogos e pastores levam para uma série de lugares que não tem a ver com a Escritura. Regra número 1 da hermenêutica, qual é? A Escritura interpreta a Escritura. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, tá? Na verdade é uma arte de interpretação, mas a gente utiliza para a Bíblia. Regra número 1. A Escritura interpreta a Escritura. Como é que funciona isso? Você bota uma Bíblia do lado da outra e deixa ela ver se ela fala alguma coisa? Não, eu comparo textos bíblicos com textos bíblicos, eu analiso o contexto e a partir disso eu vou começando a conseguir interpretar. É claro que o interpretador sou eu, certo? Mas eu estou submisso à própria interpretação que ela faz de si mesma. Entendeu? Uma vez eu falei isso lá no seminário e quase deu briga lá. Um cara que era lá professor de seminário, outro cara que era lá já macaco velho. Assim, cara, isso é um óbvio. Porque se eu for interpretar, eu vou falar assim, a Bíblia ela é altamente interpretativa. E ela é, não é isso? Agora, se ficar a cargo de mim, eu vou ficar sempre mudando Deus. Aqui Deus é assim, ali Deus é assado, certo? E a gente vive nessa bagunça que é hoje o movimento evangélico, tá? Eu não acho, fala. Como que esse texto, nesse sentido de unicidade da Bíblia, ele é compatibilizado, por exemplo, não é da referência agora, mas quando Jesus fala para Jerusalém, né? Quantas vezes eu decidi reunir vocês, como a galinha do debaixo dos cruzados, e chorou demonstrando ali uma tristeza pela questão da não aceitação do Evangelho. Deus me disse que também é Deus e tem todo o poder. Olhando por essa lógica, a princípio, na primeira leitura, daria a entender meio de simulação, meio de uma posição meio teatral. E aí também tem outro texto que ele está no poder para poder afirmar aquela passagem que fala que é da vontade de Deus que todos se salvam. Duas coisas então, vamos lá. Jesus fala sobre a questão de Jerusalém, né? Que ele quis, mas ela não quis. Correto? Como é que eu consigo conciliar isso com o fato de, por exemplo, Deus falou assim, se tivessem se operado em ti, tira esse dom, não é isso? Milagres e tudo mais e tal, há muito, no caso, né? Ai de ti, tira esse dom, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se em Sodoma e Gomorra tivessem se operado milagres como foram operados em vocês, não é isso? Há muito eles já teriam se convertido. Mas pensa assim, Sodoma e Gomorra teriam se convertido se Deus tivesse operado milagres. Por que Deus operou milagres lá? E aí a gente cai naquela questão do paradoxo, lembra disso? A gente tem duas afirmações aí, correto? Afirmação sobre a ideia do homem, vou até deixar aqui esse papel aqui, certo? Deus, a vontade de Deus. Vamos botar a ideia da responsabilidade dessa coisa. Vontade e responsabilidade. Isso? Tá? Responsabilidade humana. Vontade, vou botar aqui um soberano só para enfatizar. Vamos lá. A ideia do paradoxo. Estou falando aqui. Vou achar que Deus vai ver. Se é que vai conseguir ver. Então, responsabilidade humana, vontade soberana de Deus, certo? Como é que essas coisas se casam? Porque você tem afirmações na Escritura muito claras. Por exemplo, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que vai? O homem, certo? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Não é isso? Tá. Aí ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem está fazendo a ação?
Correto? Como é que eu consigo conciliar essas duas coisas? Até hoje, eu não vi ninguém que conseguiu. Mas são duas afirmações da Escritura? Ou não? Aí tem um exemplo interessante que o Mateus até me falou na outra aula sobre isso aqui, ó. Não, vou fazer assim, não, vou fazer uma divisão. Certo? Essa aqui é uma e essa aqui é outra. Certo? Essas duas aqui, elas caminham para algum lugar. Elas vão dar em algum lugar. Na eternidade, a gente provavelmente vai ter uma cola melhor do que significa isso. Como é que essas coisas se casam. Certo? Elas estão caminhando paralelamente. Por quê? Porque elas são duas afirmações da Escritura. Concorda comigo? Mas eu não consigo ver aqui um ponto de contato. Concorda? Eu não consigo entender como é que uma se casa à outra. E o que eu posso chegar à conclusão final? De que uma das duas é mentira? Não. Eu preciso entender pelo viés aí que eu falo do paradoxo, que eu acho que é a forma mais simples de compreender. É uma ideia absurda, que excede a nossa lógica humana, só que são aparentes contradições, só que não se contradizem. Entendeu? A vontade de Deus para salvar, ela é soberana. Mas Deus, ele continua sendo responsável pelo seu fato de ir até Deus. Entendeu? De se voltar para Jesus. Entendeu a ideia? Então assim, eu iria pelo lado do paradoxo. E a ideia de que todos são salvos, de que Deus deseja que todos sejam salvos, se você for olhar o contexto ali, há um contexto que se referente à classe de pessoas. Não é um contexto de cada indivíduo sem exceção. Entendeu? Porque você tem aqui na Bíblia o contexto de as pessoas, né? Pessoas. Sem exceção. Certo? E você tem o conceito de pessoas na Bíblia sem distinção. Correto? O que significa isso aqui? Tanto esse quanto esse é uma referência a todos. Como é que eu analiso qual é o todos? Se é sem exceção ou sem distinção, dependendo do contexto. Entendeu? Quando você vai para esse texto aí que você citou, ele vai dizer o seguinte. Você lembra da referência ou não? Não. 2 Pedro, talvez. Oi. Essa questão aí que vocês estão tratando, ela me parece que foge aquelas coisas que a gente não vai conseguir entender. Entendeu? Só que aqui no texto de Romanos, Paulo coloca muito na vontade de Deus. Sim. Não trata muito da responsabilidade humana. Então, a gente assim, quando vai para outros textos, a gente tem que ver o contexto. Depois eu vou achar e a gente bate um papo sobre isso, entendeu? Mas se você for ver o contexto, eles são pessoas sem distinção, a favor de reis, a favor de pessoas em todo tipo de classe social, porque Deus deseja que todos, no sentido de sem distinção, sejam salvos. Entendeu a ideia? Mas isso aí depois a gente caminha. E aí, uma coisa que a Aline pegou, eu acho interessante falar também é o seguinte. O que Paulo está tratando aqui, gente, em Romanos 9? Ele está tratando do tema da salvação, certo? Ele está fazendo de maneira clara e expositiva a doutrina sobre a salvação.
Eu não posso, por exemplo, pegar o texto de Jesus e querer comparar com o que Paulo está fazendo. Ainda que as duas coisas não podem se contradizer, certo? Porque é a palavra de Deus. Mas a questão é, quando eu quero esmiuçar um tema, eu preciso pegar o texto que está tratando desse tema. Por exemplo, quando eu quero pegar a doutrina da salvação, eu não posso esmiuçar a doutrina da salvação nos evangelhos. Por quê? Porque não é o propósito dos evangelhos falar esmiuçadamente sobre a doutrina da salvação. Conquanto que nós temos muitas referências que falam sobre isso. Certo? Então, quando eu quero tratar de algum tema mais aprofundadamente, o que eu faço? Epístolas apostólicas. Eu vou para as epístolas, principalmente o apóstolo Paulo, que foi o que mais tratou de vários temas no Novo Testamento. Entendeu? Então, eu preciso primeiro partir desses textos claros para depois ir interpretando outros textos um pouco mais obscuros. Entendeu? Então, eu vou interpretar o que Jesus disse à luz do que Paulo esclareceu. É mais ou menos por isso. Entendeu? Ciente de que Jesus é que fala através de Paulo no Novo Testamento. Tá claro? Tá meio chato essa aula, né? Eu sei. Mas vamos lá. Juliana só balança a cabeça. Estou entendendo tudo. Mas vamos lá. Segue o texto. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha que interessante. Ele fala sobre a figura do oleiro e do barro. Aristóteles diz que essa figura era muito conhecida em Israel, na Palestina naquela época. Aquele homem que se assentava ali diante daquela roda para modelar o barro, entendeu? E fazer ali aqueles vasos, era muito comum. E não é à toa que no próprio Antigo Testamento você já via muito essa figura, né? Do oleiro, entendeu? E ela servia para você trazer a lume ou esclarecer muitas verdades espirituais. Então, se você for ver a Bíblia, por exemplo, ela tem muitas figuras. Ela tem a figura da agricultura, certo? Ela tem a figura da engenharia, ela tem a figura da guerra. E isso tudo Deus usou para quê? Para ilustrar, deixar bem claro as verdades espirituais. Quer ver um exemplo? Nós somos servos de quem? De Deus, não é isso? A figura de servo, ela praticamente nem existe na nossa sociedade hoje. Só que é uma figura que foi usada por quê? Porque era muito comum você ver alguém se sujeitando a um senhor, obedecendo aquele senhor em tudo e aquele senhor mandava nele. Entendeu? Então, da mesma forma como a ideia do oleiro do barro, Paulo aqui pega, ele usa, né, vindo lá de Isaías, e aí ele quer dizer uma verdade espiritual. E qual é essa verdade? Vai dizer que Deus ele faz uma escolha, certo? De formar vasos para um fim honroso e vasos para um fim desonroso. E aí vamos ver aqui uma coisa interessante que eu também me surpreendi, tá? Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha que interessante. Uma coisa que eu também não entendia muito bem, mas estudando eu comecei a compreender melhor. Olha só, numa primeira leitura, a gente faz a comparação do oleiro, não é isso? Que modela o barro. Só que ele vai dizer aqui o seguinte, ele faz, ou seja, a ideia de produzir, de criar, certo? Ó, versículo 20, pode o objeto, não é isso? Perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? A gente tem a ideia de que Deus criou pessoas para a condenação, correto? Isso é uma coisa que eu fiquei aqui me questionando aqui ao estudar essa passagem. E aí o Stott vai pontuar uma coisa muito interessante, que realmente o texto não está mostrando isso. O texto, quando você vai olhar, ele não está dizendo que Deus criou pessoas para a perdição, certo? E nem criou pessoas para a glória. Vamos olhar para o texto. Vai dizer o seguinte:
Você tem aqui a figura vaso de honra, certo? E a outra é vaso de desonra. Correto? Estão vendo aí? Então eu acabei de falar, né? A gente acha que às vezes, olhando para o texto de maneira primária, como a figura do olheiro que faz o objeto, que faz o barro, a gente tem a ideia de que Deus criou, né? Criou direto. Criei você para ir para o inferno mesmo. Criei você para ir para o céu, né? Só que ele montou o seguinte, essa figura que aparece aí, que fala, versículo 22, Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ao que parece aí, essa palavra está na voz média ou passiva, né? Que eles chamam. É como se eles estivessem se auto-preparados para a perdição, certo? E o que me vem à mente? Todos nós nos auto-preparamos para a perdição. Concordam comigo? Ou não? Concorda comigo? Antes de Jesus nós somos o quê? Condenados. Nós já estamos condenados. Por quê? Porque nós pecamos, fomos rebeldes ao que Deus disse, nos viramos as costas para Deus, certo? Nós estamos caminhando para a salvação, a menos que haja uma intervenção. Lembram disso? Então uma coisa interessante que o Stott pontua é o seguinte, ele afirma no caso, né? Que Deus nunca criou pessoas para o inferno. A ideia não é essa. A ideia é que as pessoas se preparam para ir para o inferno. Como? Pecando contra Deus. Só que Deus, por ser misericordioso, o que ele faz? Ele interrompe essa caminhada rumo ao inferno de algumas pessoas. Difícil. Quê? Isso, é isso que a gente vai ver agora. Outra coisa, de antemão para agora, ele faz o contrário. Isso. Você vai entender o que eu quero dizer. Você pode nem concordar. Eu também não estou muito firme não, tá? Estou meio bom. Mas vamos lá. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Porque a palavra não está clara. Quando diz assim, preparados para a perdição, está diferente. Olha só, versículo 23. Vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Certo? O preparou está claro que Deus preparou, o sujeito é Deus. Mas quando você vai no versículo 22, preparados para a perdição, não está claro que Deus preparou, entendeu? Você vê que o verbo está numa voz diferente. Vasos de sua ira, é isso que a gente vai compreender agora. Vasos de sua ira. Vamos lá. Vaso de desonra. O que aconteceu com o vaso de desonra? Deus suportou como? Com? Vai, gente, ajuda aí. Isso, paciência, a inversão é a humanidade, tá? E aí o outro, vasos de honra, o que ele fez? Preparou de antemão. A ideia, até coloquei uma cola aqui, era dar a conhecer as suas riquezas. Correto? Então, a ideia que Paulo está usando do olheiro, ela não é propriamente dita para dizer que Deus criou para o inferno ou Deus criou para o céu, entendeu? A ideia que ele está dizendo é o seguinte, olha, da mesma forma como o olheiro tem direito sobre a massa
para decidir o que Ele vai fazer, qual é o destino que Ele vai dar para aquele objeto, Deus também faz isso. Mas a ideia aqui não é como criador. Lembra, gente, uma analogia ela é sempre limitada, certo? Paulo está fazendo uma analogia, uma figura. Ela é uma expressão de uma verdade espiritual. Concorda? Concorda? Ela é sempre limitada. Ela nunca é contradizente, mas ela é sempre limitada. E como é que fica claro para a gente entender isso? Quando ele vai dizer o seguinte: o que significa Deus ter criado vasos de honra? Não é que criou para o céu. Significa que Ele teve o propósito para essas pessoas de dar a conhecer as suas riquezas, as riquezas da sua glória. Não é isso? Vai dizer o texto? Ó, vamos lá. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, Ele quis mostrar a sua ira, certo? Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Correto? Então a ideia de Deus fazer vasos para a desonra não significa que Ele criou para o inferno. Significa, calma, que Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Mas a destruição não tem sentido de condenação, não? Oi? Preparados para a destruição. Tem, é a mesma coisa. Não tem sentido de condenação. Tem, é a mesma coisa. Preparados para a perdição, correto? Só que o fato de Deus fazer um vaso para a desonra não significa literalmente que Ele criou para o inferno, não é isso. O que está dizendo aqui é o seguinte: Deus fazer vaso para a desonra significa que Deus escolheu demonstrar a sua ira nessas pessoas. Entendeu? É uma ideia de Ele é um governante moral, é o Stott pontua. A ideia de que Deus decide o que vai fazer no final das contas de cada um, entendeu? A principal ideia qual é? Gente, nós somos pecadores, certo? O pecador caminha para onde? Fala para mim. Para a condenação, não é isso? Isso é para onde o pecador vai. Ponto. Ponto. Deus criou para a liberdade, se a gente for pegar o propósito em Adão. Mas só que quem que fez a humanidade? Tchau, Senhor. Agora quem manda sou eu. Não foi? A partir desse momento, o homem caminha para a condenação. O homem aqui toda a raça humana, não é isso? Só que Deus decide agora o destino desse homem. Se ele vai ser um vaso para a desonra, ou seja, se Deus vai deixar ele continuar indo e definitivamente vai por livro na sua ira, ou se Deus vai fazer dele um vaso para a honra. E como é que se vê isso? Lá atrás, no fato de Deus ter criado com esse propósito, não é isso. É isso que eu quero dizer. Não é que Deus criou o ser humano com esse propósito já lá atrás. É que Ele definiu lá atrás o destino de indivíduos. Está dando para entender? Não dá para entender assim, só. Mas você não está concordando. Não, algumas coisas que nós, né? Você fala por um livro. Ele contou com muita certeza. Eu acredito o seguinte: se tem um vaso, quem fez foi o oleiro, certo? Certo. Então, o oleiro, se ele fez alguns para honra, consequentemente outros foram feitos para desonra. Eu sei, mas a questão que eu estou falando é o seguinte: o fazer não é criar aqui. O fazer é uma figura. É o seguinte: esses aqui vão ser para minha glória, esses aqui para destruição. Ok, ele não criou com esse intuito, mas ele deu um destino. Isso aí, é de destinar. Concordo, mas de qualquer forma, o sentido é o seguinte: alguns já foram escolhidos. Sim, a gente não está fugindo disso, não estou fugindo disso. Eu estou mostrando que essa figura, ela não coloca Deus. Mas eu estou criando, não, ele criou o homem com um propósito, agora o destino, a escolha que ele fez. Exatamente. Eu concordo. Porque todos nós escolhemos ir para o inferno. A ideia é essa. Não, mas aí ele fala que nessa questão de honra, ele deixa bem claro, né? Deus de antemão. Isso, a ideia de preparar de antemão é de dar um destino de antemão. Então Deus pegou dentre a humanidade caída, certo?
essa humanidade caída aqui, Deus faz o quê? Aplica sua misericórdia a alguns. Ele escolhe alguns para não ir para o inferno. Por que faz isso? Porque ele decidiu demonstrar a sua misericórdia, certo? E algumas pessoas, para quê? Para que elas pudessem, versículo 23, para que ele pudesse dar a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Não, agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Você estava querendo enfatizar não essa questão da criação, da escolha de Deus, é isso? Olha só. Vou ler a passagem aqui para vocês entenderem. Não, eu só estou falando da figura só. Olha só. Vou ler aqui a passagem de onde surgiu esse pensamento, tá? Na soberania aqui reivindicada, escreve Rod, que é um teólogo que ele cita. Quem está em questão é Deus como governante moral e não Deus como criador, certo? Nós fomos criados todos iguais, é isso que ele está pontuando. Nós fomos criados iguais, tá? Em lugar algum se sugere que Deus teria o direito de criar seres pecadores, que ele não criou seres pecadores, a fim de puni-los, mas sim que ele tem o direito de lidar com os pecadores conforme ele queira. Por isso que eu falei da questão do destino. Seja perdoando-os ou punindo-os. Entendeu a diferença? Beleza, alguma pergunta até aqui? Fala lá, Juliana, tá cansada já? Tá bom? Então, seja punindo o pecador, seja demonstrando a sua misericórdia, Deus é o quê? Justo, bom, santo, não é isso? Sempre assim, sempre, sempre, sempre. Agora no versículo 24 ele fala o seguinte: esses vasos de misericórdia, que tem como propósito, ou melhor, que Deus tem um propósito para eles, de dar a conhecer as riquezas da sua glória. Ou seja, gente, já para pensar nisso? Na eternidade nós conheceremos as riquezas da sua glória. Aqui a gente tem como se fosse só um feixe de luz. Pensa, você está num quarto muito escuro, uma solitária. Já teve lá? Ninguém teve lá. Acho que ninguém teve na solitária. Aí você pensa num quarto muito escuro. E você não sabe nem se é dia, se é noite, não sabe mais. E de alguma forma alguém conseguiu dar um murro naquela porta e uma frechinha ficou aberta. E você teve a noção, caramba, está de dia lá fora. Por quê? Porque tem um feixinho de luz aqui, eu sei que essa luz é a luz do sol. É mais ou menos o que acontece com a gente hoje, percebe? A gente hoje vê uma frecha dessa glória de Deus. Como? A nossa transformação, não é isso? A misericórdia de Deus, que Deus opera na nossa vida, nos feitos de Deus, certo? Na criação, tudo. Mas um dia nós conheceremos as riquezas da sua glória. É o que nós conheceremos. Por quê? Porque nós somos vasos de misericórdia. E quem é esse nós? Lembra que a gente falou na semana passada? O nós aí é a nação de Israel. Lembra que eu falei na semana passada? Por que alguém vai dizer que Romanos 9 é uma eleição de nações? Por quê? Tem base para isso? Se Deus estivesse falando da escolha da nação de Israel, não faria sentido ele chegar no versículo 24 e dizer que esse nós, né, de que ele escolheu o vaso de misericórdia, são judeus e gentios. É o que Paulo vai dizer. Nós, Paulo era o quê? Judeu. E também gentios. Era quem estava recebendo essa carta. Lembra que a gente falou no início do estudo de Romanos? Que a predominância era que a igreja de Roma fosse de gentios. Não é isso? Mas você tinha judeus e gentios ali. Fazem parte desse povo escolhido de Deus. E aí eu te pergunto, qual é o nome do povo de Deus? Composto de judeus e gentios. No Novo Testamento, é fácil, não é isso? Igreja. Concorda comigo? Mas e o povo do Antigo Testamento?
Vou colocar aqui o Israel espiritual. E aí, se a gente parar para pensar de maneira mais completa, tanto a igreja quanto esse Israel aqui, que eu vou botar aqui para ser mais fácil, tá? Vou colocar o remanescente. Beleza? Você lembra de quem está atrapalhando a aula aí? Fala pra ele. É você, né? Ó, lembra do Antigo Testamento? Qual é a figura? A gente vai ver até na aula que vem. A figura do Antigo Testamento é que os salvos eram o Israel remanescente, certo? Era aquele povo, pequeno povo, dentro daquele macro povo que Deus escolheu, que eram fiéis, o remanescente fiel. Só que quando a gente pega na visão geral, é o que Paulo vai dizer, o Israel de Deus, entendeu? Então o nome do povo de Deus é um. É isso aqui, ó. Israel. Só que nesse caso é o que a gente falou. Israel espiritual. Espiritual. Concorda comigo? Muito bem. Para fechar. De acordo então com Romanos 9, se nós somos condenados, isso é consequência de quê? Do nosso pecado. Certo? Nós escolhemos o caminho da condenação. Nós. Certo? A escolha do caminho da condenação nunca está na conta de Deus. Foi nossa escolha. Certo? Agora, se nós somos salvos, é consequência da vontade de Deus. Entendeu, Juliano? Você está em crise com isso? Não, é suave. Essa palavra é dura, irmão. Dura. Eu estava pensando. O que? Crise? Não, essa palavra, essa aula que eu estou falando é dura. Dura, é dura. Lembra quando Jesus estava lá e falava assim, quem pode suportar essa palavra? Porque Pois é. se você olhar, é duro, né? É dura. Mas, gente, vou te falar, é porque a gente é muito corrompido. A gente acha que a nossa justiça é maior do que a de Deus, entendeu? E aí quando a gente se debate com uma justiça de Deus, de salvar pecadores não com base neles, mas com base na sua vontade, a gente acha isso um absurdo. Só que eu não estou dizendo assim, não no sentido assim, de questionar, né? Sim. Eu acho que o primeiro passo é que você tem consciência de quanto o pecador a gente é, né? A gente nunca vai ter plenamente essa consciência, mas a gente tem que estar sempre buscando isso, para não se sentir no direito de ser merecedor de nada. Mas ao mesmo tempo é duro no sentido de você saber que realmente Deus escolheu ter misericórdia de alguns, que traz sofrimento, né? Traz, porque a gente acha que há uma especialidade, né, nesse quesito. Às vezes alguém não vai, não vai. Olha, uma coisa que o Stott falou na aula passada. Isso não é muito falado, né? Não. Então, uma coisa que o Stott falou na aula passada, no livro, no caso que eu citei na aula passada, o surpreendente não é que Deus não salve todo mundo. A grande questão surpreendente é que existe alguém que vai ser salvo. Isso é uma coisa surpreendente, gente, porque se Deus fosse aplicar sua justiça, não ia ninguém se salvar. Isso é difícil a gente entender, porque a gente nasce achando que a gente é merecedor de alguma coisa. Pode ser crente, você pode ser crente. Você nasce achando que você é merecedor de alguma coisa. Entendeu? Então Deus, Ele é Deus. Ele faz da forma como Ele bem entende. E aí eu vou fechar só com aquela afirmação, né? Gente, o que a gente acha sobre Deus não muda nada sobre quem Ele é. Correto? Eu preciso achar sobre Deus o que Ele diz que Ele é. Porque senão eu vou cair no erro. Eu vou pregar um Deus errado, eu vou pregar um evangelho errado, eu vou viver errado. Certo? O meu conhecimento sobre Deus vai implicar nas minhas atitudes diárias. Você já parou para pensar nisso? Uma época atrás eu pensava nisso, assim. Se a minha vida está errada, alguma coisa na minha teologia está errada. Porque a minha teologia precisa me conduzir a uma prática correta. Teologia boa conduz a uma vida boa, né? Correta, no caso. Então, se a minha teologia está errada, a minha vida vai estar errada. De alguma forma ou de outra, seja interna, seja externamente.
Beleza? Então que Deus abençoe e aplique essa palavra no seu coração. Que você esteja aqui na semana que vem. Tá bom? Dudu, vou terminar aqui, tá? Deus te abençoe aí. Um abraço.